Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Na última aula a gente vai falar um pouquinho sobre Lucas, né? Sobre essa revelação aos gentios, por que Lucas, né, falou aos gentios, e essa questão dessa universalidade da missão de Deus, né? Agora, o povo da missão, né? Ético. Tendo sido escolhido, remido, chamado para o relacionamento pactual, o povo de Deus tem uma vida a ser vivida. Uma vida diferente, santa e ética, que deve ser vivida diante de Deus e aos olhos das nações. Isso tem relevância missional crucial porque não há missão bíblica sem ética bíblica. Por que é aqui nesse texto de Christopher Wright ele está falando sobre essa questão da ética bíblica? Porque muitas vezes, quando a gente entra no âmbito da missão, a gente vai acabar se deparando com algum problema. Tem um livro até da Nausira, que é esse aqui, ó, Evangelização, queria que vocês estejam vendo ao contrário, mas evangelização ou colonização, né? Diz o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Esse livro, por exemplo, vai falar sobre essa questão, né, ética, né, que muitas vezes dentro da missão a gente acaba percebendo. Por exemplo, quando a gente vai para uma tribo indígena, né? E a gente chega lá, uma tribo que já está lá há décadas, séculos, né? Desde que foi povoada ali aquela comunidade, se estabeleceu, já tem uma cultura definida. Alguns andam nus, né? Algumas tribos andam nus, outras se pintam, outras, enfim, têm costumes diferentes. Como trazer o evangelho para uma cultura assim? Você vai chegar lá e dizer: ah, você não pode andar pelado, porque, né, a Bíblia condena isso? Será que isso é ético para aquele povo? Será que eles são os intrusos ou é você? Será que isso, andar nu, conforme aquela cultura, é pecado aos olhos do Senhor? Então, quando a gente entra numa cultura para falar desse amor de Deus, a gente precisa entender que existe uma linha que divide entre aquilo que é pecado, né, e aquilo que é cultural. A gente não pode pegar a nossa cultura e estabelecer uma cultura do outro, né? E dizer que é Cristo, né? Como eram as cruzadas, né? Matavam em nome de Cristo. Não. A gente precisa entender que isso fere, pegar as características de um povo, por exemplo, isso fere a doutrina bíblica? Isso é cultural ou isso é pecado, né? Então o fato deles andarem nus é algo cultural daquela comunidade. Mas agora, por exemplo, vamos dizer que naquela tribo ali, eles têm o hábito de matar, né, as meninas finais. Um exemplo. Isso é cultural? Sim, mas pecado? É. Então aí entra a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, para tirar essa característica, esse pecado no meio da comunidade. Então é um trabalho que às vezes vai demorar anos para você de repente converter o líder daquela tribo, para então começar, né, a estabelecer esses princípios, a tirar, né, talvez um missionário nem veja isso acontecer, talvez só o seu filho veja. Então isso é interessante, né? O William Carey, que foi missionário na Índia, por exemplo, a gente viu que ele ficou inconformado com a questão cultural da Índia, que eles matavam as viúvas, então eles queimavam elas. Então você vê que ele não se satisfez, ele ficou inconformado e brigou com aquela situação. Então nossa missão como cristãos, né, e uma grande questão da missão de Deus, né, é você entender a cultura, emergir na cultura, porque você ali é o visitante, né? E aí então, dentro daquela cultura, dentro daquela língua, você separar aquilo que é, né, pecado e aquilo que é cultural. Então, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho e pratiquem a justiça e o juízo. A gente vai ver que uma grande questão da justiça, da missão de Deus, né, é essa questão da justiça e do juízo.
a gente vai ver toda essa questão lá em Mateus 6,33, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, sempre foi desejo de Deus, né, que a justiça fosse estabelecida. A gente vai ver nessa questão do Antigo Testamento que a gente sempre vai ver a causa do órfão, da viúva, nos profetas, né, lá no Pentateuco, sempre uma preocupação de Deus com os órfãos e as viúvas. Tiago 27, por exemplo: a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas em sua necessidade e se abster das corrupções do mundo. Então a gente sempre vai ver essa preocupação de Deus em estabelecer a justiça, né, aqui na terra. Porque até o próprio esse texto de Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus já está escrito na Bíblia que é paz, justiça e alegria do Espírito Santo, ou seja, o próprio reino de Deus já é paz, justiça e alegria. Mas mesmo assim, Jesus vai dizer que buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, ele está enfatizando ali a justiça. Sempre Jesus repetia algo que ele queria enfatizar. É a missão do povo de Deus realizar, cumprir, ou então ser inconformado em estabelecer a justiça de Deus. E quando a gente fala isso, é o quê? É dar de comer aquele que não tem de comer, é visitar aquele que não tem quem o visite, é hospedar aquele que não tem onde ficar, é vestir aquele que não tem o que vestir. Isso é exercer a justiça de Deus. O próprio Jesus disse isso: estive com fome, estive com sede, fui preso, estive nu, fui estrangeiro. Ele fala sobre isso. Então essa é a missão da Igreja de Deus: estabelecer a justiça de Deus. Então, vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, é proclamar as virtudes. A missão de Deus é proclamar essa glória de Deus, o que Ele pode fazer, a salvação do povo de Deus. Alegrem-se os povos, é outro livro que John Piper tem aqui também no instante, mas recomendo muito que vocês leiam, um livro bom que fala sobre essa questão da glorificação de Deus através da missão. Então isso é maravilhoso. Então a missão de Deus é proclamar essa glória de Deus, aquilo que Deus tem feito, né, em todos os povos. A arena da missão, né, o campo da missão. As grandes visões do Antigo Testamento visavam as nações do mundo, não somente trazendo a sua adoração e suas ofertas para Javé, o Deus de Israel, mas também aprendendo obediência a Ele. As nações devem entender e aceitar as leis da aliança, caminhar nos seus caminhos e fazer sua justiça. Então a gente vai ver que essa questão da obediência a Ele, né, é primordial quando a gente chega nesse campo da missão. Então entender que onde nós estamos é por obediência a Deus é fundamental. Porque, por exemplo, quando um missionário vai daqui, né, do Brasil para um campo distante, ele está deixando ali seu pai, sua mãe, seus amigos, sua talvez faculdade, e está indo para um lugar onde ele nem conhece, um povo que ele nem conhece, para levar Cristo Jesus. Então você acha que ele está feliz indo para esse campo? Não. Quando eu digo estar feliz, é a sua carne humana. Porque você acha que ele queria deixar o seu pai, sua casa, seu conforto, sua mãe, seus amigos, seu ciclo social, para estar num lugar que ele nem conhece? Não. Mas ele se alegra porque ele sabe que está fazendo isso por obediência a Deus. Ele sabe que ele está fazendo isso por querer estar no centro da vontade de Deus. Então, quando a gente entende tudo isso, essa alegria não é nossa, não é humana. Essa alegria é entender que acima do nosso desejo humano ou carnal está fazer a vontade de Deus. E isso é maravilhoso. A terra, esse campo, né, essa arena da missão, a terra é do Senhor, como a gente vai ver em Deuteronômio 10, 14, em Salmos 24, 1. As nações fazem parte da criação. As nações estão debaixo do juízo de Deus.
Qualquer nação pode ser um instrumento de Deus. As nações podem participar das bênçãos de Deus mediante a sua obediência. Então essas são algumas características da arena da missão, do campo onde acontece a missão. Ele pertence ao Senhor. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos envie, ensine os seus caminhos. Deus sempre chama toda a sua criação de volta para Ele. Isso a gente já viu lá desde o começo da criação, né? Lá em Adão, Adão, onde você está? Adão se escondendo, né? Porque tinha pecado. Então a gente sempre vai ver essa preocupação de Deus, né? Sempre procurando. A missão da igreja é sempre teocêntrica, antes de ser antropocêntrica. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a missão da igreja. Não tem a ver com aquilo que é o nosso bem pessoal. A missão da igreja é ser teocêntrica. Quando eu falo missão da igreja, não confunda com a missão de Deus. Quando a gente fala sobre missão de Deus, estamos falando de ir aos povos, né? De glorificar a Deus. Agora, quando eu falo dessa questão da missão da igreja, é ter o seu pilar fundamentado em Cristo. Ter como base Cristo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós não temos visto isso na igreja. Pelo contrário, temos visto, né, muitas bênçãos, prosperidades, cura. O homem tem procurado a igreja por todos os motivos, menos Jesus. Né? Então, quando a gente vê isso, que é um exemplo claro disso, são as nossas canções. Pegue as canções que a gente costuma ouvir na rádio. Eu quero minha bênção, eu preciso tanto de exaltação, né? O sabor de mel, minha vitória, meus inimigos, né? Quando você vê muito essa questão do meu, né? Minha vitória, minha cura, sempre você vê muito o verbo de primeira pessoa, é porque ela tenha cuidado, porque talvez aquela música não esteja glorificando a Deus, porque está sendo uma música antropocêntrica. Sabe o que é uma canção que glorifica a Deus, por exemplo? Ao único que é digno de receber a Ele, terceira pessoa. Ou então, tu és soberano sobre a terra, tu, segunda pessoa. Não tem a ver com a gente. A partir do momento que a gente coloca eu, não é uma canção, não é um louvor. Pode até ser uma oração. Senhor, venha atenda o meu clamor, o meu socorro. Pode até ser uma oração. Mas quando fala minha bênção, minha vitória, meu irmão, corra dessas canções, porque não são louvor. Louvor é aquilo que a gente engrandece alguém, honra alguém, glorifica alguém. Isso é louvor. Né? Agora, isso aí são músicas que nem gospel são, porque gospel é evangelho em inglês, né? Então nem gospel são. A obra de missões sempre necessita de obreiros com convicção no seu chamado, a questão da obediência que a gente falou. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a sua Seara. A gente vai dar uma pausa aqui. Essa é o nosso segundo vídeo, falamos um pouquinho sobre isso. Rogar ao Senhor para que o Senhor mande mais trabalhadores para a Seara. Esse é um ponto primordial que a gente tem visto na missão, né? A carência de trabalhadores, de obreiros para a Seara em si. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui e no próximo vídeo a gente vai continuar essa aula.